tenho 25 anos, eu comecei a treinar, dançar breaking tem mais ou menos uns 11 anos. Eu comecei com um amigo meu, Gabriel, que começou com um amigo dele, o Negão, e por assim vai. Quando a gente foi ver, a gente estava treinando nos fundos de uma lan house, a gente estava se encontrando de vez em quando. Depois eu comecei a treinar na Zona Sul, lá no Metrô Conceição, onde tinha uns b-boys que se reuniam para treinar lá. Depois eu fui treinar no Centro Cultural São Paulo, do lado do Metrô Vergueiro. E foi o lugar que eu mais frequentei, assim, pra treinar mesmo. Quando eu comecei a treinar com mais frequência. E nessa época eu só participava de campeonato, evento de breaking, treinava. Eu tava mais ali por dentro desses eventos de competição. E foi na mesma época que eu tava terminando o colégio. E aí foi a mesma época que eu fui arranjar um emprego, né? Já tava na idade de fazer alguma coisa da minha vida, né? Aí eu ainda não tinha certeza do que eu queria fazer, do que eu queria estudar. Então eu só terminei o colégio e um amigo do meu pai arranjou um emprego pra mim aqui no centro de São Paulo, na rua 15 de Novembro. E era um trabalho mais assim de escritório, né? Eu ficava lá dentro, lidando com o cliente, ajudando os atendentes e enfim. Eu fiquei lá 1 ano, que não acho que foi muito tempo, mas parecia ser muito tempo, né? Quando eu larguei esse emprego que eu tive no centro e tal, minha mãe ficou louca, né? Já era o segundo trampo que eu tinha largado por conta da dança, né, e tal. Antes eu tinha trabalhado em uma loja de shopping, então eu também não dava conta de fazer as coisas que eu queria, né? Mas aí quando eu larguei esse, ela ficou bem doida, porque era um trabalho onde eu podia, assim, ser promovido e tudo mais. Eu já vinha fazendo um trabalho legal nesse 1 ano, e aí ela ficou bem doida, mas no sentido de preocupada, né? E aí a minha irmã, ela trabalhava na Secretaria de Cultura na época. E quando ela viu que, né, conversou comigo e eu tinha largado esse emprego, minha irmã também, o incentivo dela foi bem importante para mim, porque quando eu tomei essa decisão, ela começou a me mandar várias coisas, várias oficinas culturais que ela via. Ela começou a mandar muitos cursos, né, para eu ter algum tipo de formação para conseguir fazer o que eu queria, né, ou para eu descobrir o que eu queria direito. Um desses cursos que minha irmã tinha mandado era um curso de iniciação em dança. Ali acho que era perto do bairro do Bexiga. E era como se fosse uma casa de cultura, um centro cultural. Enfim, acho que era Casas Taiguara, alguma coisa assim e tal. E aí foi lá que eu comecei a fazer aula com a Camila Venturelli, que eu considero assim minha primeira professora de dança, que eu tenho um carinho enorme por ela. E aí eu comecei a fazer essa aula, né? Era uma aula que era para pessoas de até 18 anos só. Eu já tinha passado da idade, mas eu conversei com o pessoal de lá. E aí eu fazia aula com uma galera muito mais nova, né? Muito mais nova. Era engraçada a situação. E ela achou curioso que eu era um b-boy também e tal, e ela tinha me perguntado aí. Foi a primeira vez que eu ouvi o nome de Zumbi Boys. Ela perguntou se eu conhecia o trabalho de Zumbi Boys. E eu nunca tinha ouvido falar e tudo mais. E ela falou que depois de umas aulas, um amigo dela que era do grupo ia lá e ia fazer uma atividade com a gente e tal. E eu fiquei curioso. E eu acabei faltando nessa aula. Só que aí ele foi lá de novo, né, depois de umas 2 semanas. E aí foi aí que eu conheci o Danilo Nonato. E aí conversando com o Danilo, eu comentei que eu estava fazendo esse curso porque eu estava me preparando para o teste de aptidão da ETEC. E aí eu estava fazendo aquele curso de iniciação em dança para me preparar para o que eu fosse encontrar lá no teste de aptidão, porque eu não sabia direito. Até então eu só tinha contato com o breaking e com um pouco de dança de salão, né? Então
era bom, eu achei que era melhor me preparar. E foi aí que ele falou que ele era aprendiz, né? Ele era aprendiz num projeto social que chamava Núcleo Luz. E ele falou que ia ter audição pra lá, e era mais ou menos na mesma época que eu ia fazer o teste de aptidão da ETEC, né? E aí eu me interessei também, e o projeto ele bancava meu vale transporte, me dava um almoço, um café da manhã, e eu ia fazer várias aulas. Então confesso que no início eu nem fui por causa das aulas, mano. Quando ele falou que eu ia receber vale transporte e o almoço, era o que eu precisava para me manter sem ter que ficar dependendo de um patrocínio dos meus pais, né, e tal. Porque eu já tinha largado o emprego, né, e o meu dinheiro ia acabar na mesma época que eu ia entrar na ETEC. Então, quando ele me falou isso, eu falei, pô, é um jeito de eu pelo menos me manter estudando, né, me formando, fazendo algum curso e tal. Então, eu não tinha ideia do que era o projeto, eu não fui pelas aulas, eu fui por conta do vale transporte e o almoço, cara. Eu ia sair de lá, ia ir pra ETEC e eu ia ter esse vale transporte pra ir e voltar pra minha casa. E aí só depois que eu entrei no projeto, que eu conheci o projeto e vi aquelas aulas, vi aquelas pessoas, que eu vi que casou muito bem, assim, entrar no projeto Núcleo Luz e na ETEC. Aí já fazendo parte do curso técnico de dança lá na ETEC de Artes, já sendo integrante do Núcleo Luz, né? Aí eu conheci o David e o Márcio. E aí eu pude assistir o Beco no Céu Quinta do Sol. E aí conheci melhor, né, o pessoal dos Zumbi Boys, que até então era o Márcio, o David e o Danilo. Conheci um pouco do trabalho deles e, enfim, comecei a conversar bastante com eles e tudo mais. Depois de um tempo, o Márcio me fez o convite de me aproximar do grupo. E no final de 2013, eu dancei o Beco, porque o Márcio tinha uma prova, acho que da faculdade, enfim, e aí ele não ia conseguir. E aí foi o meu primeiro trabalho com o grupo. A gente fez uma viagem para Santa Bárbara do Oeste. E aí foi o primeiro trabalho que eu fiz com os Zumbi Boys. Eu não sei por quanto tempo, né, eu vou conseguir continuar fazendo o que eu faço hoje. Então, mesmo que esteja bem distante, assim, mas eu não sei por quanto tempo eu vou conseguir dançar, eu não sei por quanto tempo eu vou ter, o meu físico vai aguentar. Então eu não sei se de repente daqui a alguns anos eu posso ter uma lesão bem grave, tudo esse tipo de coisa eu penso, né, pode acontecer e tal. É difícil pensar em dançar assim pra sempre, né, e ao mesmo tempo que eu tenho dificuldade de ter um plano B. Eu nunca gostei da ideia de plano B, porque aí parece que eu não vou me esforçar ao máximo que eu posso no meu plano A, né? Hoje em dia eu confundo muito. Eu não acho que dançar seja o meu plano A e dar aula é meu plano B, e também não acho que dar aula é meu plano A e dançar é meu plano B. Eu acho que as duas coisas elas estão juntas nesse processo de arte e educação, sabe? Eu acho que faz muito sentido. O meu desejo de trabalhar dando aula ainda permanece, assim. Eu pretendo fazer uma faculdade ou me preparar de alguma outra forma, mas ainda permanece uma vontade muito grande de poder retribuir isso também que eu recebi, sabe? Então, tanto na ETEC quanto no Núcleo Luz, eu tive professores que me ajudaram a ser quem eu sou hoje, né? Sendo isso bom ou ruim, né? Mas
eu devo muito a eles, tal. Então, na época da ETEC também, professores como a Camila Bronizeski, a Ana Rizek, no Cloloso, o Mauro, o Márcio. Então, foram pessoas assim que me transformaram mesmo, assim. A lógica que a gente tinha de uns tempos atrás para fazer o que a gente faz hoje e tal, para trabalhar com dança, para trabalhar com arte, ela vem se transformando com a cidade já, né? E esses últimos meses foram bem intensos, assim, e tal. Então, a gente fica pensando no que pode acontecer, no que pode não acontecer. E eu moro com meu pai, tem ele lá em casa e tal. Então eu fico pensando em como que eu vou conseguir me sustentar, né? Em todos esses anos que eu ainda vou ter de vida e tudo mais. E ainda se a gente for mais longe, começar a pensar em aposentadoria também, é um lance que preocupa demais. Mas pra mim é difícil largar porque é difícil ver sentido na minha vida fazendo outra coisa. É difícil pra mim passar na frente da rua de onde eu trabalhava e pensar que a qualquer momento eu posso voltar para essa minha outra lógica de trabalho. Um dia, voltando de uma apresentação minha que eu tava com a minha mãe, ela foi assistir. E eu sempre tive esse costume de levar a minha mãe pra assistir coisas e tal, então ela sempre me assistiu muito, né? Desde que eu comecei a dançar, assim. E voltando assim, eu fui deixar ela na perua dela, lá perto de casa, e aí ela olhou pra mim e falou que tinha... Ela disse que tinha muito orgulho de mim, né? E depois de ter brigado tanto pra investir nisso de dança e tal, aquele dia que ela olhou pra mim e falou que sentia muito orgulho de mim, foi... É muito foda. Eu choro de alegria mesmo, porque me deu uma felicidade muito grande de ouvir isso dela, assim. Depois do tanto que ela me ajudou também, apesar de ter brigado, mas eu sei que era de preocupação e tal. Foi muito gratificante ver que ela também se sentiu satisfeita com o que eu tava fazendo. Não são 10 anos só de nome, né? São 10 anos trabalhando com isso, são 10 anos resistindo nisso. Então, independente de um período de pausa ou não que o grupo teve, são 10 anos que o grupo Zumbi Boys conseguiu tá aí trabalhando, tá realizando essa pesquisa cênica, realizando esse estudo do movimento. São 10 anos que a gente se manteve e a gente vem se fortificando para continuar nesse caminho, para pensar na dança breaking, nesse espaço cênico, nesse cenário da dança, em quais possibilidades que a gente consegue apresentar com essa dança e o que a gente pode fazer com isso também, né? Porque acho que a dança, ela vem nesses 10 anos me transformando, ela vem com uma força e vem com uma potência que eu sinto que me preparou para qualquer coisa que pode acontecer assim daqui pra frente e tal. Então eu sinto que quem eu sou hoje, o senso crítico que eu desenvolvi, o caráter, tudo isso assim, graças à dança me preparou para qualquer escolha que eu tome assim daqui pra frente, independente de qual caminho eu vou trilhar, mas eu vou seguir isso da melhor forma possível, que é o que eu aprendi desde que eu comecei
a caminhar junto com a dança, né? Eu aprendi que eu acho que honestidade e integridade é o que vai fazer a gente conseguir lidar com qualquer situação que aparecer. E eu acho que é isso também, sabe? Zumbi Boys, 10 anos de pesquisa cênica e 10 anos de honestidade e integridade com o que a gente faz, sabe?